médico, enfim, eu tentei passar um pouquinho, tá, do básico da dor dentro do que a gente pode falar em pouco tempo, tá? Bom, só puxando o gancho dessa última questão que a gente falou, eu acho importante também a gente saber o que a gente pode correr atrás. Em São Paulo, a gente tem a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que tem o Departamento de Cuidado Paliativo. E a gente pode ir atrás da nossa sociedade para tirar certas dúvidas, né? A doutora Silvia é a presidente, e na Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem a Simone, que também é a presidente do Departamento de Cuidado Paliativo, que também já está lançado há uns anos. Então, esse tipo de dúvida, a gente pode procurar a nossa sociedade também, né? Como a gente faz também com o CRM. Então, eu acho que isso são dispositivos que a gente deve usar, né? Bom, então eu vou tentar falar um pouquinho de tratamento da dor na criança e no adolescente. A doutora Fabiola já falou uns spoilerzinhos, mas enfim. Eu gosto sempre de começar falando pelo básico para a gente ficar bem chocado mesmo e querer aprender, tá? Antigamente, não era tão antigamente assim, foi década de 80, porque eu nasci na década de 80, então eu fico desesperada porque eu poderia ter sido um bebê que sentiu muita dor. A gente ainda achava que bebê não tinha dor. Começou com Valma no comecinho dos anos 80, quando ele era um ginecologista, na hora de fazer uma miniocentese, ele percebeu que o bebê, quando a mãe não estava muito bem anestesiada, o bebê fugia da agulha e aumentava a frequência cardíaca. Então ele já começou a pescar que poderia ter alguma coisa na criança. Depois disso, né, a Nandi começou a fazer alguns estudos já um pouquinho para depois do final da década de 80, mas tem uma história que eu gosto sempre de falar, que poucas pessoas conhecem, que foi de onde a gente começou a estudar realmente a dor. Então foi nos Estados Unidos, no comecinho da década de 80, quando um bebê, não vou ficar citando nomes, né, mas é um hospital bem famoso nos Estados Unidos, que mexe só, assim, foi bem famoso pela parte de cirurgias cardíacas, tá? E aí um bebezinho foi submetido à cirurgia cardíaca e quando ele retornou para a UTI, a mãe percebeu que ele estava diferente. E a equipe de enfermagem e os médicos, não, mas é porque ele acabou de passar por uns procedimentos, lógico, né? Um procedimento super tranquilo, né? Abriu o peito da criança, enfim, super tranquilo, um procedimentozinho. E a mãe falava, não, mas eu sinto que tem alguma coisa diferente. A mãe pediu o prontuário da criança e viu que ela foi feita uma cirurgia de 6 horas, sem nenhum tipo de analgesia ou anestesia. Em cima disso, a mãe processou o hospital. E ela perdeu, porque até então não se tinha nenhum estudo que comprovasse que a criança sentia dor. Então foi a partir daí, essa mãe assim, ela não imagina o bem que ela fez para todas as crianças do mundo, porque foi a partir daí que os estudos começaram, tá? Por isso que assim, hoje em dia a gente já sabe que a dor é um sinal vital, né? Ninguém tem dúvida disso mais. Da mesma forma que a gente faz saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, a gente também tem que fazer avaliação de dor. Mas a gente sabe? A gente não sabe. Então eu vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje, tá? O que a gente já sabe hoje? Bom, vou falar bem por cima, tá? Essa parte chata aqui vou passar meio rápido. Então, na 7ª semana de idade gestacional, a gente já tem os primeiros nociceptores ao redor da boca. Então, olha quando a gente começa lá atrás já, né, a desenvolver. Com 20 semanas, ele está no restante do organismo inteiro. Então, com 20 semanas, eu já tenho nocicepção. A densidade das fibras nociceptivas cutâneas, elas são iguais ou até excede a do adulto. Então, também não é desculpa para a gente pensar. E aí, quanto à mielinização, tem alguns estudos que são meio controversos, mas, basicamente, mesmo que a gente tenha a mielinização incompleta ao nascimento, a condução além-tecida, ela é compensada pela distância mais curta do potencial de ação. Então, a gente não tem dúvida que o bebê tem dor. Bebê é a criança, né? Bom, aí as coisas mais novas. 2015, um estudo de ressonância magnética funcional na dor já demonstra que a atividade cerebral no adulto, que são 20 regiões, tem 18 no bebê. Né? Então, assim, é muito parecido, porque essas duas regiões são componentes sensoriais, essas regiões todas são os componentes sensoriais e afetivos da dor. As outras duas são apenas de correlação. Então, né, temos dor e ela é parecida. E a gente ainda tem mais um monte de coisa, que a criança ela não tem, por ela não ter o desenvolvimento neurológico, ela não tem a inibição. Então imagina aquela dor ali, repercutindo, diferente da nossa, né? Então eu posso até falar, assim, um pouco, né, que a criança tem até mais dor que a gente. Outra coisa que a gente também já sabe, tem um monte de estudos, mas eu gosto sempre de colocar o do Tadil porque foi o primeiro,
que as experiências dolorosas do recém-nascido têm relação com reação futura a novos estímulos. E agora tem estudos até que falam que podem ter reação para outras coisas, até problemas psiquiátricos, tá? Então, mais uma coisa que a gente precisa pensar. Bom, então se o interesse em avaliar a dor nas crianças é crescente, aí vem uma segunda parte, que é super difícil a gente mensurar essa dor. No adulto já é difícil, né? Então imagine na criança. E ao mesmo tempo, se eu não tiver uma boa avaliação, como é que eu vou ter um tratamento efetivo? Então, a gente tenta. Então, como é que eu vou avaliar a dor nessa criança? Então, a gente tem 3 coisas, que na verdade a gente tem que juntá-las, tá? Então, em primeiro lugar, a gente pergunta para a criança, qual que é o problema disso? Ela confunde. Então, muitas vezes, ela está com uma náusea, ela vai falar que ela está com dor. Está com uma coceira, ela vai falar que ela está com dor. Então, isso é complicado. Outra coisa, perguntar para a família, né? Então, eu sou reumato, eu lido com muito paciente fibromiálgico, eu pergunto para todo mundo. Como é que tá? Pergunto para o paciente, como está a sua dor? Pergunto para a mãe, como está a dor do seu filho? Pergunto para o pai, como está a dor do seu filho? Né? E assim, eu sempre faço a cada consulta a comparação das 3. Se tiver uma avó que cuida, da avó também pergunto, tá? Que isso é super importante. Porque o impacto da dor vai ser relativo para cada um, né? Então, isso é importante. E a próxima é tentar você mesmo, que é a que a gente precisa saber, e essa não pode estar falhando. A gente precisa ter ela, pelo menos o básico. E aí eu sugiro para vocês sempre terem nos protocolos o QUEST, que é um checklist para ver se a gente fez tudo certinho na dor na criança, tá? Ele é validado. Então, perguntar para a criança, utilizar a escala de avaliação, que eu já vou falar, avaliar a conduta, assegurar sobre a causa, porque não adianta eu querer, por exemplo, uma artrite, não adianta eu querer colocar morfina nessa criança, sendo que é uma artrite, eu preciso de um anti-inflamatório, então eu preciso me assegurar daquela causa. Levar em conta, então, a causa da dor e tomar uma atitude, porque não adianta só ver a dor e não fazer nada, né? Escalas, que eu acho que é o que a gente mais tem, mais fácil. Então, o ideal seriam as escalas já validadas e o ideal seriam os instrumentos multidimensionais, porque alguns artigos falam que esses instrumentos eles seriam mais completos, tá? Então, uma forma bem simplista, porque é bem mais complexo que isso, mas os unidimensionais seriam ou só fisiológicos ou só comportamentais, e os multidimensionais eles pegariam tudo. Então, sei lá, de repente um choro, uma agitação e uma frequência cardíaca, tá? Isso seria um multidimensional. Hoje em dia a gente já tem bastante escala, né? Só de recém-nascido, a última revisão que eu fiz no começo do ano, a gente estava com 29 escalas, sendo 13 unidimensionais e 16 multi, sem contar escalas que não são validadas e escalas que são adaptadas, que às vezes as pessoas adaptam para o serviço, tá? Essas são as validadas aqui no Brasil. Bom, eu vou falar de algumas que são as que vocês mais conhecem, que é a NFCS, a FLAC, que não dá pra falar de todas, né? A Comfort, a PIP eu vou dar de exemplo e a NIPS também, tá bom? Vou falar um pouquinho dessas que são as mais famosas e as que a gente mais usa. Bom, a NFCS eu acho que praticamente todo mundo conhece. Todo mundo conhece? Imagino? Não? Então, ótimo, é o momento. Na verdade, a NFCS ela já veio de uma ideia. Darwin já olhava a face das crianças e achava que tinha alguma coisa diferente. Então, a ideia da NFCS já vem de lá de trás, tá? Ela é uma escala unidimensional, mas ela é muito utilizada pelo fato dela ser fácil de aplicar. Parece que não, mas ela é fácil, eu juro. Tanto que a gente treine bastante, tá? Ela pode ser usada para dor aguda e prolongada. No recém-nascido a gente não fala dor crônica, tá? Então, dor aguda e prolongada, tanto para termo quanto para pré-termo. E aí a gente vai avaliar 8 sinais. Tô com gripe também, tá, gente? Não tô só, esse privilégio não é só do Nicolas. Então a gente vai olhar 8 sinais. Se eu tiver a partir de 3, eu considero como dor. O que eu acho ruim dela? O ruim dela é que ela não me dá intensidade. Então, se uma criança fez 4, fez 8, ela tem dor do mesmo jeito. Então, isso é um pouco ruim. Vou mostrar pra vocês depois. Mas eu acho ela uma escala fácil depois que você treina, porque você olha a face. Tremor de queixo, todo mundo sabe ver, né? Protusão da língua, a linguinha tensa, aquela linguinha dura, boquinha aberta, são coisas que são fáceis de ver,
tá? Mas como tudo, primeira vez que a gente mediu, que a gente aferiu uma pressão arterial, foi fácil? Não foi. Mesma coisa da escala, é treino, tá? Então a gente sempre tem que treinar. A FLAC, eu acho ela tão boa, porque ela é muito fácil. Então assim, a FLAC ela é unidimensional, que tem essa parte ruim para ela ser só uni, mas ela é super validada e ótima. Também funciona para dor aguda e prolongada, para crianças maiores a gente chamaria de crônica. Termo pré-termo em crianças até 3 anos. Então, se eu preciso de uma comparação, né, uma coisa horizontal dessa criança, perfeito, melhor escala. O que eu acho bom dela é que ela é bem facinha. Então, por exemplo, vou olhar a face da criança. Teve expressão? Fez careta? Não? Tá tremendo o queixo? Muito mais fácil até que NFCS, né? Perninhas, tá com posição normal? Tá inquieta? Tá batendo? Dou mais uma pontuação, tá? E o que eu acho o máximo dela? É a intensidade. Então isso me ajuda muito, né? Se uma criança de repente ela tá de 4 a 6, eu acabei de fazer uma dose de morfina, né? Ah, beleza, já foi efetivo, porque antes estava 10. Então essa intensidade me ajuda muito, porque eu sei que está sendo efetivo. A PIP é maravilhosa, é multidimensional, dor aguda e prolongada, termo e pré-termo. Nossa, é tudo que a gente precisava, não é? Então vamos aplicar ela. Então, olha, eu vou ver pela idade gestacional, aí vou observar o recém-nascido por 15 segundos. Estado de alerta, ativo, acordado, olhos abertos, movimentos faciais presentes. Quieto, acordado, olhos abertos. Mas tem olho aberto ali também. Sem mímica facial. Tá meio complicado. Bom, beleza, esse eu consegui. Aí vamos anotar a frequência cardíaca e a saturação. Depois, por mais 30 segundos eu vou observar essa criança. A testa franzida, os olhos, o suco nasolabial. Nossa, mas nos 30 segundos ele ficou acho que 18 desse jeito, e agora? Aí a gente vai lá embaixo. De 0 a 9% do tempo é ausente, tantos por cento. Vocês entendem como isso é difícil para a nossa realidade? Eu não sei em que realidade vocês trabalham, mas para mim isso é impossível. Porque imaginem a cada 3, 4, 6 horas que seja, a gente aplicar uma escala dessa, juntamente com a frequência cardíaca, respiratória, não é? Eu acho super complexo. Então, assim, isso daqui é mais assim, para outro mundo, não muito para o nosso. É uma escala perfeita, mas que a aplicabilidade dela é um pouco difícil. Um pouco não, eu acho bastante. A NIPS também é muito legal, porque ela é fácil de aplicar, e o legal dela é que é multidimensional. Posso usar para termo e para pré-termo, só que ela é só dor aguda. Então, para que casos que eu uso? Aquela criança que volta, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, né? Que aí eu preciso fazer o acompanhamento dela de dor aguda. Então, não é para dor crônica ou prolongada, tá? Bom, temos também a Comfort B, que vem da Comfort, quem é intensivista conhece um pouquinho mais. Ela é multidimensional, ela é dor aguda e prolongada, termo, pré-termo e crianças até 5 anos. Ela é ótima, ela é muito boa pelo fato de que ela é multidimensional e que eu posso acompanhar essa criança até os 5 anos de idade. O probleminha, ela é longa. Tá? Então, assim, o que eu recomendo, dependendo do serviço que você tá, aplicar ela uma vez por dia só. Se for uma criança que está internada. Agora, se for um serviço ambulatorial, aí tranquilo, você pode aplicar, tá? E ela também dá um pouquinho de intensidade, que a partir dos 23, 24, ela já te fala que a criança realmente está com uma dor mais forte, menos de 10 é dor nenhuma, então assim, ela também te ajuda bastante. O que eu acho bom dela é por ser multidimensional. Aí, aqui é ambulatorial, né? Eu uso muito isso aqui. Então, crianças e adolescentes, a gente vai usar a escala verbal numérica, mas tomar cuidado, porque criança muito pequena não entende isso, né? Então, aquilo que a gente também usa para adulto. Olha, 0 é dor nenhuma, 10 é a dor máxima que você pode sentir. Qual é a dor que você tem? A gente chama isso de VAS, que é essa que eu falo, que eu aplico para a mãe, para o pai, para a criança, eu falo isso. Qual é a VAS que você está sentindo? Eu não falo a VAS no começo, depois eles já sabem o que é, né? Aí a gente tem a escala linear analógica, que a gente pode fazer ela, isso é em centímetro mesmo, tá? A gente põe uma régua mesmo. Peraí, gente, deixa eu ver se eu não tô clicando no lugar errado, não. Então, ela vem do 0 até o 10, mesma história do 0 a 10, que você vai falar pra criança. Mas o que eu recomendo pra vocês? Eu não gosto de fazer desse jeito, com a régua com os números. Eu prefiro fazer só a linha com os 10 centímetros. Aí eu peço pra criança, coloco as carinhas, tá? Peço pra criança fazer um risquinho pra ela não ficar, como é que se diz a palavra? Tendenciada, tá? Com os números. E depois eu vou com a régua e meço quanto ela marcou. Eu acho que essa é a melhor de todas.
Entenderam? Tô me entendendo, né? Opa, peraí. Aí a gente tem mais algumas coisas que nos ajudam. Então, por exemplo, esquema corporal. Você pedir para a criança pintar onde está doendo. Isso ajuda muito, né? Às vezes a gente está na dúvida de onde está exatamente doendo, ela te fala o foco. E aí a gente pode auxiliar com o esquema de cores. Esse esquema de cores está com muita cor demais. Isso aqui é lápis 36 da Faber-Castell, né? Eu acho que 3 cores já está suficiente. Então, normalmente o que eu faço? O branco, né? Aí eu pego o vermelho. Coitado do vermelho, mas enfim, é utilizado. E eu pego uma cor intermediária, às vezes o verde, o amarelo, até o azul, tá? E aí eu peço para ela colocar as intensidades de onde está doendo. Isso daqui é de uma criança fibromialgica, acho que vocês não têm muita dúvida, né? Então é uma criança fibromialgica que pintou, é assim que ela se sentia, tá? Na primeira consulta. Aí a gente tem só as carinhas, que também é bem utilizado, vocês vão ver isso em muito estudo, que a gente coloca de 0 a 5, coloca só as carinhas aqui em cima, explica para a criança e pede para ela colocar. E aí foi validado o esquema do Maurício de Souza, mas que a gente não usa muito, porque foi validado, mas aqui no Brasil a criançada é muito mais esperta do que a gente pensa, e todo mundo que trabalha na área, no começo teve muita dificuldade, você teve, Fabi, teve, né? E aí todo mundo começou assim, a criançada chegava, não, mas eu não tô entendendo, tia, é assim, mas eu tenho que pôr na Mônica, mas assim, ela dá dor no Cebolinha, então como é que funciona? Então a gente tirou isso, tá? A gente não usa muito mais essa escala, mesmo estando validada. E aí a gente tem escalas só comportamentais que a gente utiliza para acrescentar, que nem a gente faz o esquema corporal. Para as minhas crianças ambulatoriais, é uma dica que eu falo para vocês. Eu uso essa escala comportamental toda a consulta. Então, como é que tá a irritabilidade dela? Tá muito isolada? Tá conseguindo dormir? Gente, criança que não dorme é muito estranho, né? A gente tem muito problema, né? Então, eles não conseguindo dormir é estranho. Tá chorando muito? Como é que tá a expressão facial? E comer. E aí, o mais importante, nem o que ele gosta ele tá comendo. Se nem o que ele gosta tá comendo, é porque tem muito mais coisa do que você pensa. Não tá brincando, né? Como é que tá indo na escola? Então, eu acho que essas escalas comportamentais, elas são muito boas para ajudar a gente também, tá? E aí, eu dou um exemplo da DES, porque aí, assim, isso aqui, eu também lido com paciente ambulatorial da parte neurológica, né? E aí todo mundo me pergunta, mas e aí dor em criança, né, que tem realmente um cognitivo alterado? Como você faz? A primeira escala que foi criada foi a DES, que é de um hospital francês. E eu acho ela muito boa, não sei se vai dar para enxergar direito, não muito, mas depois vocês peguem no Google, é super fácil. E aí ela avalia em cima daquela criança. Então, por exemplo, é um encefalopata crônico que solta só grunhido, tá? Você vai perguntar para a mãe, nas últimas 8 horas, o que você achou? Soltou mais do que já costuma? Tá menos, tá muito mais, ou de repente, olha, ela sempre foi de soltar grunhido e agora parou. E você vai pontuando cada partezinha. Então tem agitação, tem, por exemplo, choro. Tem criança, eu tenho paciente encefalopata que ela só chora, que você viu ela ontem, a Débora. Chora a consulta inteira. Quando ela não tá chorando, que é estranho, porque eu sei que é o normal dela. Como é que eu sei? Porque eu acompanho ela, né, gente? Quando você está numa enfermaria que de repente você nunca acompanhou aquele paciente e cai para você, a gente sempre conversa com o acompanhante, quem tá e sempre pergunta como é que ela costuma ser e acreditar, né, gente? Porque a gente tem muito disso, imagina, duvido. Não, mas olha, ela era muito feliz, ela ria do jeitinho dela. Duvida essa criança? Imagina que ela ria. Então acreditem no pai, na mãe, no acompanhante, porque ela ri do jeito dela, né? E aí, no final das contas, qual é a melhor escala? Sempre falo isso. Qual a melhor escala de todas, né? Ainda mais que eu falei mal de várias, né? Na verdade, não tem. Não tem melhor escala. O que a gente fala sempre é que a melhor escala é aquela escala que se adeque ao seu serviço e que seja o mais fidedigno possível dentro do que você precisa, né? Então, aquilo que eu falei pra vocês, tal escala é bom para uma dor aguda se tá voltando de um pós-operatório. Tá? Então, acho que é assim, adequar para o seu serviço. Não adianta eu querer colocar uma escala que é mais para UTI dentro do ambulatório. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter à mão. Tá? Então, não tem escala melhor. Agora, vamos para o tratamento. Vou tentar resumir um pouquinho. Bom, primeiro a gente fala do tratamento não farmacológico, que eu acho que ele é talvez até mais importante que o farmacológico. Então,
Então, em primeiro lugar, gente, não mentir para a criança, que eu acho que isso já está mais do que falado, né? Não ridicularizar. E aí, gente, essa é aquela coisa, né? Vai colher exame, a criança tá chorando, você é um homem, é um saco de batata, né? Não precisa disso, a criança já tá sofrendo bastante. E às vezes o sofrimento daquela criança, às vezes para uma não é e para outra é, né? De repente para uma é porque, sei lá, não ganhou o brinquedo, para outra porque vai colher, sei lá, vai fazer uma coleta de medula. Então cada uma tem o seu sofrimento e as duas podem estar sofrendo igual, né? Então isso que a gente precisa falar. Falar sobre os sentimentos, mas também não deve focalizar muito. Então quando as crianças me perguntam, eu reumato, né? Adoro uma Benzetacil. Aí elas me perguntam assim, tia, vai doer? Que ela tem febre reumática. Vai tomar a primeira. Vai doer? Vai. Eu não posso mentir, a paciente vai acompanhar comigo para mais de 20 anos de idade, né? Então, assim, eu não posso mentir para ela não vai confiar mais em mim. Vai doer? Vai, mas eu também não fico assim, dói, viu? Dói que você não vai ficar uma semana sem andar. Não precisa também aumentar tanto, né? Então, assim, não minta, mas, né, converse, mas também não fique focalizando muito. Cuidados gerais, que eu acho que, assim, mais do que a gente já falou, inclusive, né, com acesso e tudo. Primeiro, reduzir o número de eventos dolorosos. Básico, né? Naquela coisa, tudo bem, se é uma criança que está grávida e necessita, é uma coisa. Mas assim, coletei exame de manhã. Nossa, esqueci de coletar tal exame à tarde. Aí coleta à tarde. Esqueci daquele exame que eu ia coletar. Não coletei a 1 da tarde, vou coletar às 4. Isso não há necessidade, né? Então, tentar reduzir o máximo possível os eventos. Destro, vou fazer um destro de hora em hora numa criança que está terminal. Não precisa. Então, acho que isso é muito importante. Cuidados ambientais. Então, vamos falar do prematuro que está lá na UTI. Vamos fazer a hora do soninho, né? Colocar um paninho em cima da incubadora, deixar menos barulho possível, né? Isso já é super importante. Monitorização não invasiva. Se precisa, precisa. É uma coisa, mas será que de repente essa pressão arterial a gente não pode fazer não invasiva? Né? Então, acho que isso também são coisas que podem ser conversadas, dependendo do caso, né? Método canguru não precisa nem falar, já está mais do que falado, né? Então, imagina, uma criança que está lá no UTI neonatal, vai coletar exame. Olha que lindo se a gente faz um método canguru, né? Coleta exame no método canguru, seja com o pai ou com a mãe, já ajuda. Aí vem a sucção nutritiva, que vocês também já conhecem. E as soluções adocicadas, que normalmente é assim, a gente precisa fazer 2 minutos antes do procedimento doloroso, já para fazer efeito, tá? A gente só pode usar em crianças até 2 anos de idade, depois ela não é validada. Inclusive foi feito um estudo super legal com crianças de 5 anos com pirulito, para coletar exame, e não é efetivo, tá? É efetivo até 2 anos de idade. E até é controverso, porque tem estudos que falam que é só até 1 ano. E o ideal é a gente fazer antes, já para o efeito começar, né, a funcionar. E a gente pode repetir até 2 a 3 vezes, dependendo do caso, tá bom? Técnica de distração, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem coisas que são muito específicas, mas enfim, é quando você direciona a atenção para situações não relacionadas, tá? Tomar um certo cuidado com isso, porque a gente precisa ter técnica para fazer, não é simplesmente falar assim, olha lá e pá, pica para criança, não é assim, tá? Massagem, seio materno, saiu uma revisão da Cochrane, acho que foi 2016 ou 2017, agora não me lembro, falando sobre o seio materno. Então imagina um método canguru e seio materno para coletar exame de criança. Olha que sensacional, né? Relaxamento também pode ser utilizado. Reforço positivo, que vocês mostraram já no começo, né? Que agora a gente tem essas coisas do atestado de coragem e tal, é super legal. O pirulito depois não funciona muito porque tem diabéticos no meio, né? Então acho que o atestado de coragem está mais, assim, acaba sendo melhor. Terapia, fisioterapia, bom, eu não vou nem falar que senão eu vou ficar puxando o saco aqui de fisioterapeuta, porque eu adoro. TENS, dependendo do tipo da dor, pode ser usado. Tem artigos que falam a partir de 3 anos, alguns a partir de 5, alguns a partir de 6, tá? Hipnose, a doutora Simone, que inclusive é a presidente da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria na parte de paliativo, ela tem a técnica, é super interessante, ela é intensivista pediátrica. A dessensibilização, não sei se vocês já viram, é quando você vai expondo gradualmente a situação que dá dor. Eu uso muito o endor simpático reflexa, eu como sendo reumato, e a gente utiliza, eu coloco sempre essa imagem, porque a gente sempre utiliza essas esponjinhas. A criança vai todo dia se expondo, primeiro na parte amarelinha,
Eu, às vezes, tenho pacientes tão graves que nem na parte amarelinha eles conseguem encostar. Eu tinha um paciente que ele tinha simpático reflexa na coxinha e ele não conseguia nem colocar calça, pra vocês terem uma ideia. Bermuda, calça, nada. Então, a gente começou com algodão. Então, foi indo com algodão, ele tinha dores horríveis, até que foi indo, e hoje em dia tem uma vida normal. Acupuntura e reiki, tem vários estudos já comprovando, tá? Cromoterapia ainda tá meio assim, né? Não tem tantos, mas o que eu acho que é assim, pra dor vale tudo. No entanto que não atrapalhe o meu tratamento, lógico, né? Ah, não vou tomar tal medicação, também não. Mas, assim, dentro do que o paciente acreditar, vale tudo. E aí eu vou falar do tratamento farmacológico. Bom, tratamento farmacológico, a gente sempre utiliza de base a escada analgésica do OMS. Primeiro, a primeira escada que surgiu foi em 86, que eu acho que são as que vocês mais conhecem, vocês conhecem, que é para adulto, né? Então a gente tem o degrau 1, que é analgésico com AINE, 2 opioides fracos, que é codeína e tramadol, e 3 opioides fortes. E era por hora, por boca e por indivíduo. Essa é a de adulto, tá? O que acontece? Com o tempo a gente foi infelizmente descobrindo com algumas situações, né, que os opioides fracos não devem ser utilizados para crianças, de jeito nenhum, tá? O que acontece? A codeína acho que é o pior deles, até pior que o tramadol. Os americanos não acham que ainda o tramadol é pior, mas enfim, eu acho que a codeína ainda é pior. A gente precisa ter um metabolismo hepático e para isso a gente precisa de uma enzima. Qual que é o grande problema? No recém-nascido eu não tenho essa enzima. Nas crianças, 5 anos de idade, eu tenho no máximo 25% dos receptores dos adultos. Ou seja, a gente faz uma analgesia inadequada e uma toxicidade. Então, codeína não se deve utilizar em criança, tá? Tramadol, na verdade, agora ele está proibidão mesmo nos Estados Unidos, tá? Tem poucos estudos em crianças, porque além da gente não conseguir ter também a mesma coisa, né, a digestão do tramadol,